Uma boa tarde a todos. Olha eu novamente aqui, Robério Alves Sampaio, mais conhecido como o Barateiro. Domingo dia 27. Domingo dia 27 de abril de 2025. Vos trazendo mais uma mensagem de fé e esperança em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vos trazendo mais uma mensagem de fé e esperança em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui na Praça Tomé de Souza, em frente à Prefeitura. Entre a Prefeitura e o Palácio Rio Branco, na parte de cima da cidade. Poderoso e eterno Deus, obrigado por esse momento que o Senhor me deu essa oportunidade, me fez digno de estar aqui para trazer a tua palavra, a tua mensagem. Que o Senhor possa me capacitar e sensibilizar os ouvidos e mente, coração, espírito e alma de quem vai ouvir a tua palavra, para que se faça o que te apraz. E que os inimigos de Deus batem retirada em nome de Jesus. Amém. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Não apenas de palavras reina hoje, não apenas de palavras reina hoje.
celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico, porque o Senhor é bom e eterna é a sua bondade e a sua fidelidade de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico, porque o Senhor é bom e eterna é a sua bondade e a sua fidelidade de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, 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 amém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. A palavra de hoje está situada no livro de Gênesis, capítulo 1.
Esqueci os óculos. Vixe. Vai dar pra... Sempre dá pra ver, pessoal, muito é grande. Hoje eu esqueci os óculos, mas graças a Deus eu comprei uma Bíblia só para pregar na rua, então essa Bíblia já foi com a letra grande, já deu para facilitar, porque a minha Bíblia, a letra é muito pequena. Gênesis capítulo 1 diz assim: no princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E depois desse texto, pessoal, não vou ler Gênesis todo, que não tem condições, né? Mas aí vem: e disse Deus, haja luz, e houve luz, e tudo que Deus criou, viu que era bom. Depois de Deus ter criado tudo, Ele criou os animais, o ser humano, e criou o homem, a imagem e semelhança. Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Vamos lá. O senhor está numa live? Ou o senhor só está gravando? Estou só gravando. Estou na live não. Será que o senhor deixaria depois, se não for muito incômodo, eu tocar uma música no seu violão? Deixa sim. Deixa mesmo. Eu tô com uns amigos, eles falaram: você não tem coragem de ir lá pedir pro moço deixar você tocar uma música? Deixa, mas se for uma música só, porque depois daqui já estou embora. Tá bom? Não tem problema. Ah, beleza. Então, pessoal. Se você quiser, você pode até ir agora. É! Você tem um capotagem? Capotagem? Não tem. Você trabalha sem nada. Fica à vontade. Então, pessoal, depois que Deus criou tudo, fez a separação das águas. Se você puder ficar um pouco lá para não atrapalhar aqui, tá? Obrigado. Então, aí, pessoal, Deus criou tudo, né? E depois Deus fez a separação das águas, criou os seres viventes e criou o homem. A criação do homem. Gênesis 1, 26 diz: e disse Deus, façamos, olhe bem a expressão, Gênesis 1, capítulo 26, depois de toda a criação, e disse Deus, no 26, versículo 26, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Então, pessoal, e Deus deu para que o homem dominasse sobre tudo, deu ao homem o domínio sobre tudo. Mas antes de Deus fazer toda essa criação aqui na terra, houve uma guerra nas hostes celestiais, aonde o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, que para alguns é até amigo, né, que já tem pessoas que têm aceita, né? Como eu cheguei na praia outro dia e disse: Deus te abençoe. Deus não, ela se declarou satanista, porque ela era satanista, ela não aceitou a bênção de Deus. Então, caro ouvinte, depois que Deus criou tudo, aí antes de Deus criar tudo, houve uma guerra nas hostes celestiais, onde Lúcifer imaginava que tomaria o trono de Deus, e ele seria acima de Deus. Então houve uma guerra nas hostes celestiais. Antes da fundação do mundo, houve uma guerra nas hostes celestiais, aonde Deus escalou Miguel arcanjo,
o anjo Miguel Arcanjo, como general da batalha, e precipitou Lúcifer na atmosfera, expulsou Lúcifer das hostes celestiais. E a terça parte de anjos dos céus foram precipitados aqui na atmosfera, antes da fundação do mundo. Mas Deus deu o domínio a Lúcifer, ou Satanás, como nós conhecemos, ou o diabo, né, que é mais. O domínio sobre esses anjos, ou esses demônios. Pode botar dentro, não pode deixar isso. Pronto. Valeu, meu irmão. Então, pessoal, e aí o que é que acontece? Esses anjos estão por aqui. Alguns ainda eu acredito que ainda esteja preso. Mas Lúcifer, que seria anjo de luz, mas hoje é Satanás, que significa opositor. Satanás significa opositor. Quando você vê aquelas pessoas que estão opostas a você, são Satanás, entendeu? São opositores. Então, o que é que acontece? Depois que ele viu que o homem foi criado, ele, observando tudo na atmosfera, viu que o homem foi criado, porque quando Deus criou o homem e fez a mulher como uma adjuntora, ele teve o propósito de ter uma família com muitos filhos, semelhante a Jesus, com o caráter de Cristo. E o diabo, quando viu isso, tentou destruir, botando no coração do homem o mesmo desejo que ele teve lá nas hostes celestiais, que subiria as mais altas estrelas, edificaria o seu trono e seria semelhante ao Altíssimo. Quando ele disse ao homem, quando ele disse para a mulher, ele nem se aproximou do homem, na verdade, né? Ele se aproximou mais da mulher, incorporado à serpente. A serpente recebeu o espírito dele. Então, através da serpente, ele tentou, através da mulher, e a mulher caiu, comeu o fruto e deu ao marido. E aí perceberam que ambos estavam nus, ou seja, destruído o propósito eterno de Deus, mas não conseguiu destruir totalmente, porque Deus os tirou do paraíso, deu os castigo por meio, agora do suor do teu rosto comerás. Antigamente o homem não precisava trabalhar, só cuidava do jardim, né? Do suor do teu rosto comerás por meio de fadigas e verás. E a mulher deu castigo, por meio de dores darás luz ao filho, o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Então, 20 séculos se passaram. 20 séculos se passaram. Em decorrência de tudo isso. E assim, para poder se aproximar de Deus, o povo só caiu, teve o primeiro homicídio, o primeiro pecado, e aí começou a se levantar profetas. O mundo foi destruído de novo através da água. Depois a água baixou e ficou Noé, depois teve o pecado, começou o pecado, e assim, para poder o homem receber perdão perante Deus, já na época de Moisés, tinha que haver a remissão de pecados através do sangue, porque sem derramamento de sangue não havia remissão de pecados. Então, pessoal, o que é que acontece? Os próprios sacerdotes teriam que sacrificar por eles mesmos, porque eles também pecavam. Os profetas também pecavam, né? E assim Deus, pelo seu profundo amor, conforme está escrito lá em João 3,16, João 3,16 está escrito. Eu vou abrir só por conveniência, né? Mas eu não precisava nem abrir, porque eu já tenho isso aqui de cor. Eu já tenho já mentalizado aqui na mente, mas eu vou abrir por questão de... João 3,16 está escrito: olha o profundo amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele.
Já o 17. Então, caro ouvinte, olha o profundo amor de Deus. Deus resolveu intervir nesse problema. Diz: vou mandar meu filho ao mundo. Quando ele fala lá em Gênesis capítulo 1, façamos, isso é um plural, né? Ele não está sozinho, ele já está falando com Cristo. Cristo já existia antes da fundação do mundo. Então Cristo veio ao mundo sendo Deus. Não se apegou ao fato de ser Deus, mas esvaziou-se da sua forma divina, tomando assim a forma de homem. E na forma de homem, Jesus foi obediente até a morte, morte de cruz, conforme está escrito lá em Filipenses 2, de 5 a 8. Ele poderia dizer: não, eu sou Deus, vou desistir dessa história. E foi tentado até a última situação, até na hora da morte ele foi tentado. Quando ele já estava crucificado, ele poderia descer da cruz, conforme falou o sacerdote: você não é filho de Deus? Desça da cruz, e assim creremos que você é filho de Deus. E no entanto, ele foi condenado a essa morte de cruz por ser julgado como blasfemador, porque ele dizia que ele era filho de Deus, e realmente ele era. Olha a acusação que jogaram contra ele, né? Porque ele disse: eu sou filho de Deus. Ele aí foi condenado à morte, morte de cruz, que era a pior das mortes na época, era a pior sentença de morte que havia na face da terra. Era o pior, mais periculoso, marginal, o pior ato de crime cometido por aquele cidadão. Ele morria pela cruz, na forma de cruz. E assim seu sangue vertido na cruz foi para purificar a mim, a você e todo aquele que nele crê. Mas esse sacrifício que Jesus fez na cruz, pessoal, ele só vai ter valor mediante a sua profissão de fé. Ele só tem valor para quem confessa Jesus como Senhor e Salvador pessoal. Quem não confessa Jesus como Senhor e Salvador pessoal, a crucificação de Cristo se torna em vão. Se você não procura viver uma vida santa, uma vida em novidade e mudança, em busca da santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, o sacrifício de Cristo se torna em vão. Então, caro ouvinte, a mensagem de fé e esperança que eu trago hoje para você é essa: que hoje ainda há tempo. Ainda há tempo de você entregar sua vida a Jesus, e você pode vir até aqui que eu vou orar por você. Então, esse Jesus que foi morto e ao terceiro dia ressuscitou, passou o resto das coordenadas para os discípulos. Ele disse aqui lá em João 14. João 14 ele diz: então, pessoal, conforme está em João 14 aqui, ó: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Então esse Jesus que foi morto e ao terceiro dia ressuscitou, que depois passou o resto das coordenadas para os discípulos, para os apóstolos, está voltando, gente, está voltando para buscar um povo separado, conforme ele diz, para que aonde ele estiver, nós estejamos com ele também. Agora só que ele só vai levar aquele que o confessa como Senhor e Salvador. Essa é a boa palavra de hoje, pessoal. Ainda hoje ainda há tempo. Amanhã eu não sei se vou estar vivo, nem você. E você sabe o que acontece? Quando Jesus voltar, Jesus ainda vem aqui na terra duas vezes. A primeira, conforme está escrito no livro de Tessalonicenses, primeiro Tessalonicenses, capítulo 5, está bem claro que ele vem como ladrão na noite. E lá no Evangelho Jesus fala
se o pai de família soubesse a hora que o ladrão estava vindo, fosse entrar na sua casa, ele não ia se precaver? E a casa não ia ser arrombada? Então assim é a vida de Cristo. Olha, eu vou ler aqui capítulo Tessalonicenses. Vou ler Tessalonicenses, que é muito importante também. Capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem, o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá a repentina destruição, como as dores de parto aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Agora vamos ver, a primeira vinda é assim, ó. A primeira vinda é duas vindas, precedida de duas ressurreições. Vai haver duas ressurreições na primeira vinda, e vai haver outra ressurreição na segunda vinda. A primeira vinda é assim, ó, que ele vem como ladrão da noite. Está aqui em Filipenses capítulo 4, que diz assim, exortação à santidade e ao amor fraternal. Mas diz assim, acerca da ressurreição, versículo 13, 1 Tessalonicenses 4, versículo 13 a 18, que diz assim, acerca da ressurreição e vinda de Cristo. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, ou seja, dos que já morreram, porque não vos entristeçais, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus morreram, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que já morreram. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Então, pessoal, é duas vindas de Cristo, precedida de duas ressurreições e a segunda morte. Quando ele vir agora, primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão e subirão com os vivos que estão cumprindo, guardando os mandamentos dele, conforme ele diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Essa é a primeira vinda, em que os mortos, a primeira ressurreição é a primeira vinda de Cristo, precedida da primeira ressurreição e arrebatamento. Depois, quando Cristo vier, todo olho verá a segunda vinda, todo olho verá, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aí vem a segunda ressurreição. É a segunda ressurreição. Aí vem o juízo. Mas você sabia que o juízo, na verdade, é para as pessoas da igreja? Quem não confessou Jesus como Senhor e Salvador nem serão julgados. Acredite. Acredite, caro ouvinte, quem não confessou Jesus como Senhor e Salvador pessoal, nem pelo julgamento vai passar. E vai ser justamente essa a segunda ressurreição. Por que a segunda ressurreição? Aqueles que não confessaram Jesus e aqueles que confessaram Jesus, mas não andaram direito. Porque os que vão ressuscitar, primeiro, no arrebatamento, vão ser aquelas pessoas que andou integramente na presença de Deus. Por isso há duas ressurreições. A primeira ressurreição é precedida do arrebatamento. A primeira ressurreição precede o arrebatamento. A primeira vinda de Cristo, que virá como ladrão. Só vai ressuscitar agora aqueles que andaram integramente, que guardaram os mandamentos do Senhor e viveram fielmente. Depois, quando ele vier, que todo olho verá, toda língua confessará, todo joelho se dobrará que Jesus Cristo é o Senhor. Aí vai ser a ressurreição para o julgamento dos que ressuscitaram e dos que ficaram na terra, que não foram arrebatados. O julgamento vai ser para esses aí.
Mas para os profetas daqui da terra que estão andando dignamente, que estão buscando viver uma vida digna, para aqueles que estão abrindo a boca para dizer que a alegria do Senhor é a minha força, já está salvo. Por que você pode dizer que a alegria do Senhor é a sua força? Porque você está alegrando o coração de Deus, com seus atos, seus pensamentos, suas palavras, seus gestos. Aí você está alegrando o coração de Deus. Mas o julgamento, o juízo final é para aqueles que estão na igreja e que estão envolvidos em corrupção, em perversidade, estão lá fornicando, vai para a igreja domingo, depois vai para um brega, sei lá, vai para um, entendeu? Vai pegar a mulher do próximo, vai para qualquer mulher na rua. A fornicação, o sexo sem um casamento chama pecado da fornicação. Não só isso, mas tem a mentira. Tem os negócios no trabalho também, né? As coisinhas que faz ali, aquelas licitações, né? Impura, né? Muitas coisas, entendeu? Que o homem tem que renunciar. Porque no céu não cabe bagagem, no céu não cabe mentira, ninguém pode levar nada, tem que se abster, ó. Se abster. A palavra de Deus diz: sejam santos, porque eu sou santo. E outra parte diz: quem é santo, santifique-se mais. Quem é sujo, suje-se mais. Então, caro ouvinte, a boa notícia é essa. Hoje, você pode aceitar Jesus Cristo agora. É só você vir aqui que eu vou orar por você. Bom, não tendo ninguém, se Deus permitir, próximo domingo estarei por aqui. Que Deus abençoe a todos, vos dê uma boa tarde, um bom domingo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o único em que há salvação. Amém, meu irmão. Amém, verdade, é verdade. Com certeza. É verdade. É porque muita gente está pensando que até quem está na igreja, quando Jesus chegar, o julgamento no final é diferente. Não é para quem nos converteu, Jesus Cristo quer saber. Isso é verdade, vai ver. Porque a oportunidade está dando, né? Todo dia tem alguém falando, todo dia tem alguém falando. Né? A pessoa não quer aceitar, vai fazer o quê? Exatamente, Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante e exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Eu quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está
você. O Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante e exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, faça valer o sacrifício de Cristo na cruz. Entregue sua vida a Jesus. Ainda há tempo. Deus é descarado, é fala o diabo gosta de sangue. Na profundidade das riquezas e da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis seus juízos, inescrutáveis seus caminhos. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Dele, por Ele, pra Ele são todas as coisas. Oh, profundidade das riquezas e da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis seus juízos, inescrutáveis seus caminhos. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Oh, quem primeiro deu pra Ele, depois recebeu. Porque dele, por Ele, pra Ele são todas as coisas. Glória, glória. Glórias sejam dadas, pois a Ele eternamente amei. 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 Almejo eu encontrar a eterna glória que prometido está. Gozo e alegria posso então eu sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais outra vez aqui. Em um só louvor, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo, Ele é o príncipe da paz. Ele foi tentado e não pecou jamais. A sua vida é um exemplo de amor. Por isso eu canto, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais outra vez aqui. E todos juntos
de amor. Por isso eu canto, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá, outra vez aqui Jesus virá, mais outra vez aqui, e todos juntos em um só louvor, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade que o Senhor tem me dado. Essas tardes de domingo estou aqui na Praça Tomé de Souza para trazer a Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor. Abençoa a todos os ouvintes que ouviram a Tua Palavra e que possa fazer o que Te apraz, sensibilizando o seu espírito, corpo e alma e mente. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Atrair o povo, né? Para depois largar o doce. Largar o doce. O povo, rapaz, só prega, o povo aí tá pregando só. Mas não, inferno, ninguém fala do inferno. Fala, né? Tem que falar. Não, mas se quiser, eu vou estar assim, passando por próximo domingo. Não pode dar uma palavra assim, pode preparar uma palavra. Se Deus quiser, só depende de Deus querer, entendeu? É, exatamente, mas o meu objetivo é estar aqui. Agora eu estava deitado, fiquei ali pensando naquela clausura e veio de 3. Para falar sobre isso. Aí cheguei no vai falando, deitado assim, eu nem preparei nada, nem preparei, deixa é isso, meu irmão. O negócio é aí, chegar, eu acho que eu vou fazer. Aí, então se você está assim, se você não tivesse uma palavra, você já teria outra. Pode preparar no domingo, você começa, você entra. Ou então você mesmo pode pregar. Entendeu? Pode contar com o irmão então? Vamos orar, a gente fica aqui umas 3 horas. Entendeu? Domingo domingo, eu tenho a Bíblia aqui, ó. Botaram até um trocadinho aqui. Não pode dizer que não, né, meu irmão? Já é gasolina. Outro dia lá embaixo. Exatamente, mas eu já botei. Ninguém precisa botar nada. Valeu, meu irmão. Deus abençoe você aí. Deixa eu abençoar a água mais R$2. Não, me deu abençoar o irmão também. É que me abençoaram, né, irmão? Quer tomar água? Vamos botar água. Ah, tá beleza. Rapaz, olha, na verdade, aí você é Bolsonaro aí, ó. A polícia tá acabando com a regra do que eu vou te meter, que é evangélico. Bolsonaro acabou com o evangélico. Esses caras não são evangélicos não, velho. Eles são. Você viu que ele, aquela bola dele, os caras estão até para Pai de Santo agora para História, você conversa. História o quê? Você não viu não? Você não viu não? Rapaz, eles inventam um bocado de coisa aqui. Criatura evangélica, até mais positivo. É mentira. É melhor para se meter política não. Isso aí é coisa. Sabe o que é? A pessoa fica bitolada aí. Estava levando, quando eu estou nas redes sociais, eu fui trabalhar. Entendeu, meu irmão? Antigamente não tinha essa briga não. Você não acredita nisso aqui? Tem gente que está acreditando. Antigamente era Jesus, está acreditando em Bolsonaro, cara. Ele é um maluco, Bolsonaro é o cara que não fez nada no país. Você é doido. É melhor não discutir. Deus sabe tudo. Exatamente. Fechar o vídeo.